Bom dia, então, pessoal. O nosso tema de hoje é o processo de reparo. Então, nós seguimos naquela trilha que nós fizemos na primeira aula. Na primeira aula, nós nos concentramos em descrever esse paradigma geral aqui, esse modelo geral da patologia. E aí, pensando sempre que os nossos tecidos, quando submetidos a algum tipo de agressão, lesões podem surgir, tanto nas células quanto nas estruturas dos nossos tecidos, células do parênquima, do estroma, ou estruturas da matriz, do vaso sanguíneo, linfático, terminação nervosa. Esses danos aqui precisam ser reparados. E para reparar a lesão estrutural, o nosso organismo gera um processo inflamatório. E aí nós falamos desse processo, né? A gente descreveu ele aqui nessa aula, ó, em que nós vimos um dano estrutural ao tecido, várias estruturas e células sendo danificadas, e o processo inflamatório como via para o reparo. E a gente viu que inflamação é um processo liderado por células de defesa. Começa com as células sentinelas, né, macrófago e mastócito, e essas células ainda recrutam outras células de defesa do sangue que formam um infiltrado inflamatório. Isso que vai gerar o estado inflamado, né, do tecido. E o estado inflamado, e essa inflamação tem um objetivo, fazer com que esse tecido que sofreu dano repare, sofra reparo, né? Então por isso hoje a gente vai falar do reparo. Como é que são as etapas nas quais esse tecido se reconstrói? E aí ele pode reparar por regeneração, em que o tecido danificado ele sofre a lesão e retorna para o estado original. Ou seja, o tecido conseguiu se reconstruir tal qual ele era antes. E aqui, o outro processo de reparo é a cicatrização. Nele, a região que foi danificada é reparada, mas ela é reparada com uma massa cicatricial, com uma cicatriz. Ele não é reparado com as estruturas e células originais. Então, portanto, isso não é uma regeneração, é uma cicatrização. E cicatrização ela vai ter uma fase inicial, depois uma fase tardia, nós vamos falar disso, ela sofre algumas mudanças. E a, a cicatrização ela vai envelhecendo. Ela sofre um processo de contração e depois um processo de remodelamento. Vamos falar deles lá no finalzinho da nossa aula. Eu acho que aqui nos nossos slides, deixa eu ver onde é que está. A gente tem alguns slides para falar de inflamação, do estado inflamado, células imunes envolvidas, e depois a gente entra em cicatrização, ó, que é uma via para o reparo, que é o tema da nossa aula de hoje. Depois eu vou vir vou voltar nesse slide aqui de comparação da cicatrização nova e velha. Então vamos lá. Na nossa primeira imagem, nós estamos mostrando a estrutura de uma pele intacta. Então, tem até alguns componentes específicos da pele aqui que dessa vez eu fiz, né? Ó, tem uma glândula sudorípara, a glândula está localizada aqui na derme, e o canalículo dela, né, que está eliminando o suor, atravessa a epiderme para eliminar as gotículas de suor aqui, ó, sobre a pele. Temos também um folículo piloso com um pelo, que também é uma estrutura da pele. Epiderme, o extrato córneo, né, que são as células da epiderme que morreram e ficaram queratinizadas, e elas formam uma capa sobre a nossa epiderme. A nossa epiderme, gente, agora a gente vai sofisticar um pouquinho mais esse desenho, né, deixar ele um pouquinho mais detalhado. A nossa epiderme, ela é sustentada numa rede de fibras, colágeno e elastina da matriz. Isso aqui se chama lâmina basal. Eu nem coloquei, né, deixa eu pôr aqui para vocês saberem.
Então, assim, uma rede de proteínas fibrosas que sustentam a epiderme é chamada de lâmina basal. Então, aqui é uma trama de colágeno, elastina, ácido hialurônico, os principais componentes da matriz, mas especialmente colágeno e elastina. Essa trama, nessa matriz, se espalha por toda a derme, né? Eu botei aqui alguns exemplos de uns tracinhos pretos, tentando representar que essa trama de proteínas está se espalhando aqui pela derme. Na derme, a gente também vai encontrar terminação nervosa, vaso linfático para drenar o excesso de líquido e, claro, vasos sanguíneos que estão trazendo nutrientes para tudo isso aqui, né? Então, nutrindo a terminação nervosa, os vasos linfáticos, as células da epiderme e as células da hipoderme, que são células de gordura, uma camada de gordura. Então, quando a gente falou lá em queimaduras, né? Uma queimadura de primeiro grau vem e danifica a epiderme. O segundo grau já entra na derme, parcialmente na derme. E a de terceiro grau pode destruir todas as estruturas da pele, até mesmo a hipoderme, que é mais do que tudo. Caso essa nossa lesão, ó, esse nosso tecido aqui, nesse ponto, sofreu lesão. Se fosse uma queimadura, gente, pela lesão, vocês diriam que foi de primeiro, segundo ou terceiro grau? Terceiro grau? Terceiro grau. Queimou todas as estruturas da pele? Chegou até a hipoderme? Não. Segundo grau. Segundo, né? Queimou a epiderme, destruiu parte da epiderme, destruiu a epiderme e parte da derme. Parcialmente a derme. Aqui certamente formaria uma bolha, né? Isso aqui seria uma queimadura de segundo grau. Mas essa lesão poderia ser de qualquer forma. Poderia ser radiação, química, um impacto físico, enfim. Só quero que vocês entendam que, olha, a lesão matou todas essas estruturas aqui centrais, ó. Destruiu o meio do nosso desenho do tecido. Então, matou células da epiderme, destruiu glândula sudorípara, destruiu folículo piloso, né, terminação nervosa, vaso linfático, vaso sanguíneo, matriz. Tudo isso aqui foi destruído. Eu queria destacar que eu desenhei dois tipos de células nessa matriz, ó, aqui na derme. Uma é o fibroblasto, que eu acho que eu escrevi aqui, ó, fibroblasto. E as outras são células sentinela, células de defesa, que ficam estacionadas no tecido. A gente viu isso lá em inflamação, né? Mastócito e macrófago. E esse aqui é o fibroblasto, então, dois tipos celulares que não são células características do tecido, não são células do parênquima, que é o caso da célula epitelial, da epiderme, mas são células do estroma, né? Células que aqui o fibroblasto, olha, ele produz a matriz, célula sentinela está aqui para defender o tecido no caso de uma agressão. Então aqui um processo inflamatório vai começar. Como houve uma lesão, as células e estruturas que estavam aqui foram destruídas e morreram. Então elas necrosam. Célula morta é matéria orgânica morta, né? Então ela necrosa. Se ficasse aqui, ela inclusive apodreceria, né? Teria infecção bacteriana. Nosso corpo não deixa isso acontecer. Por que não deixa? Porque a partir do momento que há a lesão e se forma esse tecido necrosado, o processo de lesão vai gerar qual processo aqui, gente? Depois houve uma agressão, teve lesão aqui, Inflamatório. aí vai ter uma inflamação. Se vocês lembrarem aqui da nossa aula de inflamação, ó, depois que a lesão acontece e danifica os tecidos, o mastócito degranula, libera citocinas, o macrófago também faz isso, e eles chamam do sangue o infiltrado inflamatório. Vocês lembram dessas células do infiltrado? Quem que eu falei que era o principal? Neutrófilo. O neutrófilo, né? O neutrófilo vinha para ajudar especialmente o macrófago, porque ambos fagocitam estruturas mortas. Ou se forem patógenos, bactérias, por exemplo, eles fagocitam bactérias. Então, neutrófilo e macrófago são uma dupla de faxineiros dos tecidos, né? Eles vêm para limpar. Então, eu quero que vocês entendam que dessa imagem para cá iniciou-se um processo inflamatório.
mastócito degranulou, macrófago liberou citocinas, eles atraíram o infiltrado para cá, e eu tentei representar isso mostrando que do sangue, ó, algumas célulazinhas estão migrando do sangue para o tecido. E elas estão rodeando o tecido necrosado. Ó, reparem que um vaso foi rompido, então eu tenho algum nível de hemorragia aqui também, tem hemácias misturadas aqui nesse tecido necrosado, tem célula da epiderme morta, tem folículo piloso, glândula sudorípara morta, tá tudo aqui. Reparem que as células do infiltrado, então, quando foram convocadas pelo mastócito e pelo macrófago, ó, células sentinela que estão aqui no tecido, elas vieram do sangue e ajudam a compor o infiltrado inflamatório. Reparem que esse infiltrado aqui, ó, é rico em fagócitos. Quem são os fagócitos, gente? Quem são as células que fagocitam o tecido morto? O macrófago e qual que é o outro? Neutrófilo. Neutrófilo? Macrófago e neutrófilo. Repararam que eles estão circundando o tecido morto? O que eles estão fazendo aqui, gente? Eles estão vindo do sangue aos milhares. Englobando essas substâncias mortas, esses restos Eles, mortos, eles estão celulares. eles estão englobando esse tecido morto e fazendo o quê? De fora para dentro. O que eles fazem? Eles são o quê? Fagócitos. Fagócitos faz o quê? Fagocita. Fagocita, faz fagocitose. Então, gente, eles estão comendo pelas beiradas, literalmente. Então, eles estão fagocitando o tecido morto e eles vão fazendo isso até que essa área vai diminuindo. Ela é circular, ela vai diminuindo, 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 até que eles se encontram aqui no final. Então, eu quero que vocês entendam que o processo inflamatório chamou do sangue milhares de células de defesa, especificamente neutrófilos e monócitos, que aqui no sangue, aqui no tecido vão virar macrófagos. Então aqui eu tenho uma população de macrófago e neutrófilo, especialmente, fagocitando o tecido morto até que o tecido morto desapareça. Esse tecido, nessa fase do processo inflamatório e de regeneração, eu chamo desse tecido de tecido de granulação, porque é um tecido cheio de granulomas. O que é um granuloma, gente? É um ponto de tecido morto rodeado por quem? Fagócitos. Fagócitos. Então, sempre que eu tenho uma região de tecido morto rodeada por fagócitos, eu digo que eu tenho um granuloma. Um tecido que sofreu lesão, uma lesão extensa, ele é cheio de granulomas. Por isso que eu chamo ele de tecido de granulação, porque é um tecido rico em granulomas. Ele tem pontos de tecido morto rodeados, englobados por fagócitos. Nossa, professor, você falou nisso aí agora, e eu lembrei de ontem, porque passou aqui na TV que o motorista do terminal lá urbano de Anápolis, a moça passou e no ônibus, ele chegando, ela foi lá, doida mesmo, jogou fogo e álcool nele, ele começou a queimar. Acredita? E aí mostrou o jeito que ele tava, a pele dele tava assim, em pedaços, como se fossem necrosados, arrancando, sabe? Como se fosse despelando. Aí por baixo ficava aquela vermelhidão, ele teve queimadura de segundo, terceiro grau. Tadinho, ficou com 80% do corpo comprometido. 80%? Foi. Tá em Nossa, estado grave no Henrique Santilho. Eu vi mesmo, tem até a foto. Nossa, um absurdo. Ou, pra quê, né? Pra quê? Deve ser doida mental mesmo, né? É, pode esquecer que pessoas com problemas mentais também têm que pagar, né? Pelo crime. hoje em dia não tá fácil não, gente. O que tem de doido por aí, por isso não pode brigar no trânsito. Tem que ficar Né? relé, deixar passar, porque tem gente completamente louca, solta por aí. Ó, eu vim aqui nessa foto para mostrar para vocês um tecido de granulação. Olha que lindíssimo. Tá vendo? Se vocês repararem bem, vocês vão conseguir ver um granuloma, dois granulomas, três granulomas, quatro granulomas. Tá vendo que isso aqui, cada bolinha dessa é o núcleo de um fagócito. E eles estão rodeando, olha o que eu tenho no centro, ó. Aqui vocês acham que tá o quê? Tecido necrosado.
Então os fagócitos vêm, eles se agrupam em torno do tecido necrosado e eles vão comendo, né, fagocitando as estruturas mortas. Vocês já viram uma fagocitose acontecendo? Não. A gente fala de fagocitose, né? Mas tem uns vídeos, deixa eu ver aqui. Fagocitose. Tem até uns vídeos de microscopia eletrônica que Eu mostram. acho que eu já vi imagens, né? Imagens sim, vídeo não. É, tem uns videozinhos, até do próprio microscópio, mostrando a fagocitose. Ó, a gente chama isso aqui, ó, de pseudópodes. Isso aqui é uma célula, né? Olha que loucura. Essa célula, as células de defesa, elas são móveis. Vocês viram que elas infiltram no tecido, né? Saem do sangue e infiltram no tecido. Então são células que não estão presas a um tecido, elas são móveis no corpo. E reparem que, ó, ele vai emitindo projeções para englobar, aqui no caso, um patógeno, né? Possivelmente um protozoário. Essas projeções que ele está fazendo da membrana a gente chama de pseudópodes. Ele está tentando encurralar e englobar a estrutura que ele vai fagocitar. Se fosse tecido morto, ele estaria fazendo isso com tecido morto. Ele traz, aí ele vai fundir as membranas dele aqui e vai trazer esse organismo para dentro dele. É sensacional. Ó. Então é uma célula que ela tem toda uma mobilidade estrutural, o citoesqueleto dela se reorganiza para ela conseguir fazer a fagocitose, ela emite esse pseudópodes, que a gente chama de falsos pés, porque é assim que ela se movimenta, né? Pseudópodes é falso pé. Então, ó, esse bichinho aqui já foi, né? Ficou preso. Vamos ver se vai chegar a mostrar aqui a fusão das membranas. Tá vendo o citoplasma? Eu acho maravilhoso a imagem do citoplasma do macrófago se movendo. À medida que a membrana vai se projetando, o citoplasma dele. Olha aqui a fusão das membranas. Ele funde duas pontas da membrana dele, se unindo. E aí, gente, nesse organismo aqui, ele vai começar a jogar uma série de enzimas digestivas. E aí ele vai degradando completamente essa estrutura. Deixa eu ver se esse aqui também mostra. Então, aqui mostrou eles destruindo uma célula. É, aqui mostrou um outro mecanismo. Possivelmente aqui são linfócitos. Vocês reparem que eles estão atacando a célula com substâncias ó, que eles liberam. E aí eles vão atacando a membrana da célula. Aqui eles, ó, atacando até que a célula ó, rompe a membrana e sofre apoptose, ó, se parte em um monte de pedaços. E eles vêm fagocitando, ó, vão limpando a área. Esses vídeos de microscopia são muito legais. Mas viram então uma fagocitose? É isso que eles estão fazendo aqui. Especialmente neutrófilo e macrófago lideram esse processo. Um processo de limpeza do tecido inflamado. Eu gosto de usar, sempre para explicar a inflamação, uma analogia com. Nossa, isso não ficou bom não, tá muito longe, peraí. Eu gosto sempre de explicar o processo de reparo, inclusive vou escrever aqui reparo, bem grandão, que é o tema da aula de hoje. Eu gosto de explicar o processo de reparo fazendo uma analogia com um processo de demolição e reconstrução. Então vamos lá.
Pensem que vocês tinham uma. Aqui vocês têm um tecido, e esse tecido foi destruído, e aí uma equipe chegou aqui, composta por fagócitos, especialmente neutrófilos e macrófagos, para limpar a área, para fagocitar o tecido necrosado. Isso é importante, gente, porque esse tecido necrosado me causa dois problemas. Primeiro, porque ele ocupa espaço, o espaço que eu preciso reconstruir o tecido. Então, primeira coisa é limpar a área. Segunda coisa que é tecido morto, é matéria orgânica morta. Se ficar aqui, essa matéria orgânica pode começar a se decompor, pode proliferar micro-organismos, especialmente na pele, né, que está em contato com o ambiente externo. Essa parte superficial do tecido morto muitas vezes oxida em contato com o oxigênio do ar e ela fica sequinha, né? Aquela casquinha que a gente pega e tira, mas é porque ela resseca. Ela resseca em contato com o ar, ela perde água e ela também oxida em contato com o oxigênio e por isso ela fica sequinha aqui por cima. Mas embaixo dela tem tecido necrosado. E aí ela está rodeada por um cinturão de fagócitos, neutrófilos e macrófagos, fagocitando esse tecido. Mas pensem, por exemplo, eu gosto da analogia da construção. Você tem uma casa e aí essa casa é demolida. Houve um acidente qualquer, um terremoto que seja, um furacão, como está tendo lá nos Estados Unidos, e a casa veio abaixo. Fica só os escombros. O terremoto, o furacão que levou a casa até os escombros é o que a gente chama seria a agressão, né? Agressão ao tecido. Aquela casa ali toda destruída, aqueles entulhos, é a nossa lesão. Numa situação dessas, gente, qual é a primeira providência que você toma se o seu desejo é reconstruir essa casa que acabou de vir abaixo? Aí você manda o pessoal da limpeza lá, né, com a caçamba para tirar e depois os profissionais. Você vai chamar primeiro um profissional menos habilitado, né? Que é o servente. Ele não tem a mesma qualificação do pedreiro, ele vai estar ali para remover os escombros. Quem são os nossos pedreiros aqui, gente? Opa, quem são os nossos serventes até o momento? Tá, gosto? Os fagócitos, né? Os fagócitos são os nossos serventes. Eles vieram do sangue para fazer a primeira etapa braçal aqui, de remover os entulhos, para limpar a área, para a gente começar a reconstruir. Então, esses caras são os fagócitos. Eles estão aqui com esse papel. Agora, eu preciso. Vamos supor que o granuloma. Granuloma é uma combinação de tecido necrosado rodeada por fagócitos. Isso é um granuloma. Quando o granuloma vai desaparecendo, a área vai ficando limpa para haver reconstrução. O que eu tenho que reconstruir aqui, gente? Vamos pensar primeiro num processo de regeneração. O que eu tenho que reconstruir nessa Aí área? você tem que reconstruir tecido epitelial, derme, Tecido é, epitelial, matriz extracelular da derme, que mais? uhum, é, vaso sanguíneo aí, professor. Foi. Vaso sanguíneo foi rompido, não foi? Uhum. Vaso linfático, que mais? Terminação nervosa. Terminação nervosa. Aqui nós também A destruímos matriz. matriz extracelular produzida pelo fibroblasto, colágeno, elastina, ácido hialurônico, glândula sudorípara, folículo piloso. Tudo isso tem que voltar para onde estava. Então eu vou ter que reconstruir essas estruturas no tecido. Mas eu quero fazer uma analogia do tecido e continuar fazendo analogia com a casa. Quando você demoliu a casa, você contratou os seus serventes, nossos amigos fagócitos, vieram, fizeram a limpeza da área, e agora você vai começar a reconstruir sua casa. Você começa por onde, gente? Pelo teto? Não, pela base. O que você vai construir primeiro na sua casa, né? Você vai fazer primeiro, concorda comigo, que é o alicerce, a estrutura que vai segurar a casa? Sim. Eu quero Sim, saber, quem é o alicerce do tecido? é a matriz.
É a matriz extracelular. É a trama de fibras que vai funcionar na casa como aquelas armações de ferro que vão segurar a casa. O alicerce do tecido é a matriz extracelular. Quem produz matriz extracelular? Fibroblasto. Fibroblastos. Então eu quero que vocês pensem o seguinte, agora eu vou ter uma troca de equipe. Essa turma aqui, ó, meus serventes, já fizeram o que tinham que fazer. Limparam a área. Agora vai entrar, depois do servente, qual é o próximo profissional que eu contrato para dar sequência na reconstrução da minha casa? Pedreiro. Pedreiro. Pedreiro é quem faz alicerce, pedreiro é quem sobe parede, pedreiro é quem reorganiza a casa. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso trocar de equipe. Saem de cena os fagócitos, que já fizeram a limpeza, saem parcialmente de cena. Vocês vão entender que eles ainda vão ter um papel aqui. Mas agora entra em cena quem vai reconstruir o alicerce, a matriz na qual o tecido se estrutura, sobre a qual o tecido se estrutura. Quem faz isso é a célula fibroblasto. Eu desenhei aqui alguns fibroblastos, ó, fibroblasto, fibroblasto, fibroblasto. O que eles estão produzindo aqui, gente? Uma matriz extracelular. Essas proteínas fibrosas aqui, ó, colágeno, elastina e o carboidrato ácido hialurônico. Ele está criando as bases, porque depois que a matriz estiver pronta, o vaso sanguíneo vai crescer novamente, o vaso linfático vai crescer novamente, o folículo piloso. Por que o folículo piloso está nesse ponto aqui, gente? Porque tem uma matriz segurando ele aqui. Por que a glândula sudorípara está posicionada assim? Tem uma matriz segurando ela nesse lugar. Então, primeiro eu reconstruo a matriz. Então, entro em cena os meus pedreiros, os meus fibroblastos, para refazer as fundações do tecido, que é a matriz extracelular. Com a matriz reconstruída, aí as minhas células que sobraram vivas, você concorda que morreu parte do tecido, mas sobrou célula viva aqui, ó. Sobrou célula viva aqui nesse vaso, sobrou esse vaso aqui, então a terminação nervosa sobrou uma parte dela. Então o que que tem que acontecer? Eu preciso estimular essa célula, essas células da terminação nervosa para que ela cresça outra vez. Eu preciso estimular as células desse vaso para que ele cresça outra vez. Preciso estimular as células desse pedaço de ducto linfático para que elas cresçam outra vez e reconstruam o ducto. Essas células epiteliais, você concorda que elas vão ter que se multiplicar? Ó? Essa aqui que sobrou viva, ela vai ter que sofrer mitose, mitose de novo. Essa daqui também vai ter que sofrer mitose, outra mitose. E à medida que elas forem se multiplicando, o que vai acontecer? Elas vão reconstituir a epiderme. O fibroblasto tem que produzir matriz para regenerar a lâmina basal. Olha, que a lâmina basal que tinha de fora a fora sustentando a derme, a rede de colágeno, que estava sustentando a epiderme, ela foi destruída num pedaço. Então ela tem que ser refeita. Gente, nesse ponto entra o segundo papel dos fagócitos. Os fagócitos estavam enchendo o tecido de citocinas inflamatórias, né? Lembra da aula de inflamação? Ó, eles liberam citocinas e substâncias pró-inflamatórias, como por exemplo o PGE e PGI, para manter a vasodilatação. Então eles estão ali, o infiltrado, enquanto ele está fagocitando o tecido morto, ele está mantendo o estado inflamatório. Ele está produzindo substâncias vasodilatadoras, citocinas pró-inflamatórias. Então eles estão aqui liberando citocinas. Citocinas mantêm o quê? Mantém o estado inflamado. Então vamos aqui. Ó. Qual a função das citocinas? As citocinas mantêm o estado inflamado. Manter o estado inflamado é a mesma coisa que dizer que elas mantêm a vasodilatação. Ai, que ódio. Tá. E, gente, e esses fatores de crescimento? O que são essas substâncias que os fagócitos estão liberando? Por que macrófago, neutrófilo, mastócito, por que as células de defesa que estão no tecido
começam a liberar essas substâncias chamadas fatores de crescimento. O que vocês acham que é isso? Para Para regenerar. promover essa regeneração. Regeneração. Fator de crescimento é substância mitogênica, substância que estimula as células a se multiplicarem. Então, por que ele precisa liberar essas substâncias? Porque eu tenho que estimular essas células aqui da epiderme que sobraram vivas, para que elas se regenerem, para elas recomporem as camadas de epiderme que eu perdi. Eu tenho que produzir fator de crescimento porque os fibroblastos que eu tinha antes eram poucos na pele. Agora eles precisam se multiplicar. Agora eu vou precisar de um exército de fibroblastos, que eu vou precisar regenerar a matriz, eu vou precisar reconstruir lâmina basal, e isso, para isso, os fibroblastos que eu tinha na pele estavam em pequena quantidade na pele intacta. Na pele que precisa, no tecido que precisa regenerar, eu preciso de uma quantidade maior de fibroblastos. Então os fibroblastos se multiplicam, eles aumentam em quantidade. Esses fatores de crescimento são substâncias que os fagócitos produzem que estimulam essas células a se multiplicarem. Então, a célula da epiderme começa a se multiplicar para regenerar a epiderme. O fibroblasto começa a se multiplicar para conseguir produzir uma nova estrutura de matriz. Se eu tivesse tido dano de tecido adiposo, os próprios adipócitos se multiplicariam. Então, essas substâncias são substâncias para estimular as células que sobraram vivas a se multiplicarem para promover a regeneração. Ó, essa parte, essa ramificação do vaso foi perdida. Então, esse braço do vaso, ele tem que ramificar, essas células endoteliais têm que se multiplicar novamente para eu reconstruir um vaso sanguíneo. Tem que gerar novamente um vaso sanguíneo aqui, reconstruir vaso linfático. Então, fatores de crescimento, eles vão ter uma função mitogênica. Essa função mitogênica é para quê? É para estimular mitoses, tá? Para o tecido se multiplicar, para células do tecido, células que restaram vivas, se multiplicarem. Então vamos lá, já entendemos o papel dos fagócitos. Eles vieram, enquanto eles estão presentes, eles mantêm o estado inflamado e eles ainda estimulam as células que sobraram vivas a se multiplicarem para que as estruturas e células mortas se renovem. E aí eu tenha o processo de regeneração pleno, né? Eu restaure o meu tecido lesionado. Nesse processo, gente, os fibroblastos estão aqui reconstruindo a matriz, ou seja, os nossos pedreiros estão refazendo os alicerces. Depois de alicerce, qual que é a outra coisa que você faz numa casa? Que vai estar ali na base da casa e que é super importante. Você não pode começar a subir parede, fazer piso antes de O chão. providenciar. Não, isso tá ruim de construção. É, Faça o Pilar. alicerce. Os pilares. Não, o pilar está no alicerce. Tem uma coisa que a gente faz antes de subir parede, antes de colocar piso, contrapiso. Telhado? Telhado, gente, antes de fazer a parede? Nossa senhora, se vocês forem construir uma nossa, casa, que amiga. E bagunça que olha que vai meu ser pai é isso. pedreiro, hein, professor? Colocar aqui os ferros lá, ó. Esse ferro lá é estrutura, é Seria pilar. matriz. Gente, a casa de Não é vocês não tem rede de água e esgoto, não? É pilar. encanação? Encanação, né? Pelo amor de Deus, você vai E fazer o olha que meu piso. pai é pedreiro, professor. Se você fizer, nossa senhora, vai ter que Esquecemos acompanhar, da parte elétrica e hidráulica. tem, tem que acompanhar o pai mais alguns dias aí, para o dia que for Professor, construir uma você vai me casa, cemitério para a obra do meu pai. Nossa, é tem, verdade, é um negócio de nivelamento lá que faz os níveis da casa. tem gente aí que vai fazer o telhado antes de fazer as paredes. Pensa Meu que pai se não essa pode casa vai dar fazer certo. esse trem, não. Depois você dá uns petelecos em mim. Ó, tá faltando acompanhar o pai aí uns dias. Gente, depois que eu faço o alicerce, a base estrutural do tecido, que é a matriz extracelular, eu tenho que fazer a rede de água e esgoto dele. A rede de água e esgoto do tecido, gente, quem que é a rede de água? Quem traz água, né, que chega na casa? Quem traz a água para o tecido? A água rica em nutrientes? Plasma. O plasma sanguíneo. Então eu preciso reconstruir os vasos sanguíneos que foram perdidos. Essa reconstrução do vaso sanguíneo que foi perdido
a gente chama de angiogênese. O que é um processo de angiogênese? É o crescimento de novos vasos sanguíneos. Então, a minha rede de água são os meus vasos sanguíneos. Estão trazendo água e nutrientes para o tecido. Dependendo do tamanho, eu vou ter que reconstruir vasos sanguíneos nessa região, que perdeu os meus vasos originais, por conta, né, da lesão, rompeu vários vasos. Então, eu tenho dois processos quando eu penso em vaso sanguíneo. Eu tenho que reparar os que só romperam, aquele vaso que só teve um rompimento numa parte dele e gerou uma hemorragia. E eu tenho também que reconstruir vasos que foram completamente destruídos. Esse processo, então, de angiogênese, ó, e aí, uma curiosidade, tá, gente? Os fatores de crescimento produzidos pelos fagócitos, eu não vou entrar em detalhes neles, mas vocês podem pesquisar sobre eles depois. A gente tem fatores de crescimento específicos. Vocês vão ver que tem o fator de crescimento para a célula epitelial, fator de crescimento para o fibroblasto, tem um específico para o fibroblasto. E existe um fator de crescimento específico para vaso sanguíneo, para endotélio. Então, os fagócitos, quando eu falo que eles produzem fatores de crescimento, vocês podem pensar que eles estão liberando uma substância que faz todas as células se multiplicarem. Não é uma substância única. Eles produzem fatores de crescimento específicos. Então, existe o fator de crescimento de fibroblastos, uma substância que eles liberam, e aqui, quando ela se liga no fibroblasto, ela estimula ele a sofrer mitoses, a se multiplicar. Aumenta o número de fibroblastos. Claro, eu preciso construir uma matriz nova. Preciso de mais pedreiros, né? Existe um fator de crescimento só para vaso sanguíneo, que faz o endotélio se multiplicar e os vasos se ramificam. Essa ramificação de vasos é importante porque, gente, como nós falamos lá na inflamação, o processo de reconstrução de um tecido demanda muita energia. Então, eu preciso de reconstrução, eu preciso de uma nova rede vascular para alimentar essas células que eu vou recriar aqui no local da lesão. Então, o crescimento de vaso sanguíneo se chama processo angiogênico ou angiogênese. Esses vasos, gente, no início, esses vasos são fininhos, tá? Então, o processo de angiogênese ele tem duas fases. Na fase inicial, vocês vão pensar que os vasos são ramificados e finos, delgados. À medida que esse processo de regeneração vai ficando mais avançado, na fase final, esses vasos já ficam mais calibrosos e menos ramificados. Alguém ia perguntar aí? Eu, angiogênese, ela é responsável por esse crescimento de novos vasos ou ela faz tipo uma, como é que fala? Regeneração também? O processo de... você está falando a restauração do vaso não se chama angiogênese, não. Por exemplo, o vaso que rompeu, né? Ele só rompeu uma parte, e aí forma o trombo, e aí ele regenera. É uma regeneração normal, né, de um tecido lesionado. Agora, quando eu faço crescer um vaso novo, esse crescimento de um novo vaso é angiogênese. Gênese é de origem, e angio é um termo que significa que remete a vaso, vaso sanguíneo. Então, angiogênese é origem de vasos sanguíneos, é quando ela faz crescer um vaso novo. O simples reparo de um vaso, né, que rompeu, que estava gerando uma hemorragia, esse simples reparo não é angiogênese. Não. Então, se eu venho aqui, ó, e reparo esse vaso destruído, isso é simplesmente um processo de reparo do vaso. Se eu fizer crescer aqui um novo vaso, aí eu tenho angiogênese, né, um ramo. E no começo da angiogênese, gente, eu quero que vocês lembrem que os vasos são bem fininhos e muito ramificados. Então, o vaso sanguíneo que restou, ele se ramifica bastante, ele solta vários braços e vasos bem finos. Com o passar do tempo, esses vasos vão ficando menos ramificados
Alguns desses ramos entram em apoptose, desaparecem, e os vasos que restam ficam mais grossos, mais calibrosos, para permitir um fluxo maior de sangue. Então, uma das coisas que eu estou fazendo é reconstruindo minha rede de água e minha rede de esgoto. Quem é minha rede de esgoto no tecido, gente? Quem faz a coleta dos restos do metabolismo celular? Todas essas células aqui, ó, estão metabolicamente ativas, liberando excretas. Quem é que está sugando, aspirando essa sujeira? Célula, Vaso. pedaços de célula, o excesso de líquido que está aqui no tecido. Quem é que está fazendo essa drenagem? Os vasos sanguíneos. Vaso linfático, não, que faz a drenagem? A drenagem são os vasos linfáticos, que estão aqui, ó, em verde, tá? Muitas dessas substâncias retornam para o vaso sanguíneo? Sim, voltam também. O sangue tem um papel meio de rede de água e de esgoto do nosso corpo ao mesmo tempo. Mas para a gente ficar mais fácil a analogia de vocês, a estrutura aqui no tecido que vai apenas coletar essas excretas, esse líquido que está acumulando aqui, cheio de excretas no tecido, quem vai fazer isso, predominantemente vai fazer isso, é o vaso linfático. Então ele drena esse líquido, cheio de excretas, restos de células, e ele aspira esse líquido. Quando entra nele, esse líquido passa a se chamar linfa. Então, reconstrução de vaso linfático é reconstruir a minha rede de drenagem do tecido, a minha rede de esgoto. Refazer vasos na angiogênese é reconstruir minha rede de água, está trazendo nutrientes aqui para esse tecido. Professor, Uma deixa outra... eu te falar, nesse Oi. momento aí que ele faz essa drenagem, aí nesse momento é que se tiver algum patógeno, quando passa no linfonodo lá, ele infarta? Infarta? É, tipo assim, o povo fala infarto dos linfonodos, é como se inchasse, né? Aquele Ah, não, inchaço dos linfonodos. eles crescem. É que pode acontecer Isso. isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma rede linfática aqui. Pra vocês entenderem essa ideia. Vamos ver se tem um melhor, peraí. Tem não, esse aqui mesmo. Uhum. Eu tinha salvado, gente. Ó, Odonto Up. Tem de dentista. Pra vocês. Gente, olha aqui, ó. A rede de vasos linfáticos, ó, aqui estão a pontinha dos vasos, ó. Eles são tubos de ponta oca. Aqui eles estão fazendo a drenagem, eles estão aspirando o líquido do tecido. Aí o líquido sobe por esses, ó, tá vendo? Está subindo por esses vasos linfáticos, ele está aspirando. E esse líquido ele pode ter pedaço de célula, ele pode ter até micro-organismos que estavam no tecido se houver uma infecção. E aí, a gente tem em pontos específicos, ó, aqui na nossa axila, a gente tem estruturas que a gente chama de linfonodo. O que é um linfonodo? É uma estrutura que o vaso linfático encontra no caminho dele, e essa estrutura está cheia de células de defesa, cheia de linfócitos. Por que ela está cheia de células de defesa? Caso essa linfa aspirada esteja cheia de pedaços de células mortas, ou esteja cheia de bactérias, vamos supor que está tendo uma infecção aqui na ponta do braço, essa linfa pode estar vindo cheia de bactérias ou de fungos. Quando ela chega aqui, ó, ela passa dentro do linfonodo, que é essa estrutura aqui, cheia de células de defesa,
As células de defesa que estão aqui se multiplicam para limpar a linfa. Então, eles fagocitam as células mortas, fagocitam, atacam células de defesa. E por isso, como elas multiplicam, o linfonodo aumenta de tamanho, ele cresce. Porque tem muita célula de defesa aqui se multiplicando para poder fazer essa limpeza da linfa. Especialmente se tem uma infecção aqui embaixo. Ó. Vamos supor que a sua manicure tirou um bife aí do cantinho da sua unha e infeccionou. Essas bactérias ou pedaços de bactérias podem ser drenados pela linfa e vão subir. Quando passarem aqui pelo linfonodo, o linfonodo vai ter uma multiplicação de células para limpar essa linfa. E a gente sente, inclusive, o linfonodo cresce tanto que se você passar a mão na axila, você sente o volume dele. Quando você sentir o seu linfonodo, a sua axila dolorida, com os linfonodos inchados, o que você pode procurar aqui embaixo daqui para baixo, no seu braço, que você vai encontrar com certeza? Infecção? A íngua. Um pontinho de inflamação, um pontinho inflamatório. Você pode procurar um cantinho das suas unhas inflamou, está com algum machucadinho na mão ou no braço, em algum lugar, por quê? Ali está sendo uma porta de entrada para algum patógeno, uma bactéria. E aí, normalmente, uma bactéria. Aí ela solta pedaços, esses pedaços vêm na linfa, e quando passa pelo linfonodo, o linfonodo se multiplica. O que é o objetivo dele fazer isso? Por que ele faz isso, gente? Porque a linfa, ela retorna, mais ou menos aqui, ó, na altura do coração, ela retorna para o sangue. Então, se uma bactéria que estava fazendo uma infecção, por exemplo, no cantinho da sua unha, se ela sobe pela rede linfática, se não houvesse o linfonodo, ela viria direto pela rede linfática e ia cair onde? No sangue. No sangue. E aí uma bactéria no sangue é erro total, né? Ela poderia iniciar uma septicemia, uma infecção generalizada, ela ia se multiplicar aqui no sangue. Então o linfonodo ele existe como se fosse uma barreira. Então subiu a bactéria, um pedaço de bactéria aqui, ele limpa, e essa linfa volta para o sangue purificada, sem micro-organismos, sem pedaços de células, ela volta purinha para o sangue. Dessa forma, é a forma que o nosso corpo tem de drenar o plasma que o sangue deixou no tecido e trazer esse plasma limpo de volta para a corrente sanguínea. Se eu obstruo essa rede linfática aqui, ó, esse vaso vai começar a inchar, esse braço vai começar a inchar, porque o sangue vai trazer o líquido e o líquido vai ficar preso aqui. Então esse braço vai inchando, 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 porque ele não consigo fazer a minha drenagem linfática está obstruída por algum motivo. Tem gente que tem neoplasia, que é câncer nos linfonodos. Aí ela tem que tirar o linfonodo. Ela perde essa rede de proteção. Essa rede de purificação da linfa. Por isso que tem o trem chamado drenagem linfática, né, professor? O que é drenagem linfática? Se vocês forem numa sessão de drenagem linfática, vocês vão ver que a pessoa está sempre espremendo o braço. Ela começa no sentido da mão para o ombro. Por quê? Ela está tentando empurrar o líquido que está aqui, ó, no braço ou na perna, para dentro de quem? Porque ela empurra sempre da mão para o ombro. Ela está tentando empurrar esse líquido aqui, ó, para dentro do sistema linfático, espremendo o mais rápido possível ele até o linfonodo para ele voltar logo para o sangue. Com isso, ela consegue reduzir o acúmulo de líquido no tecido. E aí a drenagem linfática tem aquele resultado de diminuir o edema no tecido, né? Porque ela vai sempre pega um rolinho de bambu, alguma coisa assim, e vai espremendo esse braço de baixo para cima. O que ela está fazendo? Ela está empurrando o líquido para dentro dos vasos linfáticos e espremendo os vasos para esse líquido voltar mais rápido, passar pelos linfonodos e vir para o sangue. Com isso, o seu braço desincha. Nossa, muito legal, professor. Um sistema de drenagem. Então, esse sistema de drenagem é o nosso esgoto do tecido. Ó, já fiz a minha base estrutural com os meus pedreiros, fibroblastos, que se multiplicaram em grande quantidade, porque o fagócito produziu um fator de crescimento específico para fibroblastos. Essa grande quantidade de fibroblastos está reconstruindo a minha matriz. Já estou reconstruindo os meus vasos linfáticos e meus vasos sanguíneos, minha rede de água, minha rede de esgoto. E eu preciso fazer também, gente, a minha rede elétrica. Quem é a rede elétrica do meu tecido? Terminações nervosas? A terminação nervosa. Ela tem que crescer de novo, eu preciso reinervar essa área.
Então, a terminação nervosa que foi rompida, ela vai crescer outra vez, reconstruindo as terminações axonais. Então, aqui as fibras de dor, as fibras de tato têm que ser reconstruídas, para que eu volte a ter sensibilidade nessa região. Então, as minhas terminações nervosas se reconstruem, e a terminação nervosa está para o tecido, assim como a rede elétrica está para a casa, né? Então, ela vai trazer aqui novamente sensibilidade para calor, para dor, para frio, para esse tecido, e ela, através de impulsos elétricos, ela manda essas informações para o cérebro. E aí o cérebro fica sabendo como é que está, por exemplo, a temperatura ambiente, ou se há algum dano, ou uma invasão bacteriana, qualquer alteração nesse tecido, a terminação nervosa gera um impulso elétrico que manda para o sistema nervoso. Ela está aqui como uma pontinha, né, do sistema nervoso periférico, mas que faz uma conexão com o central, para o nosso sistema nervoso central saber o que está acontecendo. A terminação aqui é super importante. Ó. Se um mosquitinho vem aqui e enfia o aparelho sugador dele na nossa pele, a terminação nervosa detecta, manda um sinal para o nosso cérebro e a gente fica sabendo que tem um mosquito aqui oportunista querendo sugar o nosso sangue. Você vai lá, espanta ele, bate, tenta matar, graças à terminação nervosa. Se ela não estivesse aqui, a gente nem saberia que tinha um mosquito aqui pousado. É a terminação nervosa que nos dá essa sensibilidade e que manda um impulso elétrico para o sistema nervoso central avisando, ó, tem um mosquito aqui pousado sugando sangue. Isso já chama a nossa atenção, a gente vai lá e tenta afastá-lo, eliminá-lo. Quando o meu processo conduz, né, à produção de novos vasos linfáticos sanguíneos, restaura a minha terminação nervosa, as estruturas da pele retornam, né, eu restauro a glândula sudorípara, restauro o folículo piloso, faço crescer novamente as células da epiderme, ou seja, eu fiz uma restauração completa do tecido. Então esse meu tecido ele sofreu regeneração, regenerou. Mas haverá lesões em que o processo de regeneração não vai ser possível. Eu não consigo reconstruir as estruturas que tinham nessa área. Pode ser por diferentes situações, pode ser porque o meu tecido não tem um bom poder de regeneração, pode ser porque a área danificada foi muito grande, ou esse tecido está sofrendo lesões recorrentes, ele perde o poder de regeneração e ele começa agora a fazer um outro processo de reparo, que é a cicatrização. Queimadura de terceiro grau fica tudo preto, professor, parece que não regenera, né? Onde fica preto é porque é tecido necrosado. Por isso que na queimadura de terceiro grau, a enfermagem faz aquela limpeza. O pessoal da enfermagem vem e retira o tecido morto, para que ele não infeccione, para que ele não comece um processo infeccioso. A enfermagem, quando ela faz isso, ela está ajudando essa turma aqui, né? Ela está ajudando os fagócitos. Quanto mais tecido morto a enfermagem consegue remover, mais fácil fica para os fagócitos terminar de limpar a área. Mas eu queria mostrar para vocês, ó, olha a quantidade de fagócitos que tem aqui, ó, na fase de granulação, quando existem ainda tecido morto. Depois que eles terminam de comer esse tecido morto e liberam os fatores de crescimento, eu preciso dessa quantidade de fagócitos, de células de defesa, aqui no tecido restaurado? Reparem que Não. eles não estão no tecido restaurado, nem estão no tecido cicatrizado. O que aconteceu com eles, gente, depois que eles terminaram o papel deles de fagocitar o tecido morto e liberar fatores de crescimento para que essa turma aqui se multiplicasse? Eles são desativados, eu acho. Foi para os vasos sanguíneos. Volta para o vaso sanguíneo, é desativado. Gente, o nosso corpo tem um mecanismo muito interessante, que a gente vai aprender na próxima aula, que é um processo de suicídio celular. A célula sofre um processo de... Ó, os fagócitos... São drenados pelos vasos linfáticos, sei lá, alguma coisa assim. Não, podem ser drenados pelos vasos linfáticos? Também podem. Pode ser um destino deles, mas não é o principal.
Ó, uma célula que perde função no tecido entra em apoptose. E o que é um processo de apoptose? É um processo de morte celular programada. A própria célula desencadeia um processo em que ela vai, ao final dele, se matar. Ela se parte, ela explode. É como se ela se fragmentasse em vários pedaços. Esse processo de apoptose, ele acontece quando células perdem função no tecido. Então, reparem que o tecido original, ó, ele não tem uma população massiva de fagócitos. Ele tem um ou outro macrófago. Quando é necessário, milhões de fagócitos vêm do sangue para o tecido. Mas depois que eles cumprem a sua função, que é fagocitar o tecido necrosado e liberar fatores de crescimento, eu não tenho por que mais ter esses fagócitos aqui. Eles não são mais necessários. E aí, por conta disso, depois que eles cumprem a sua função, eles entram em processo, a grande maioria deles entra em processo de apoptose. Um ou outro pode permanecer no tecido, um ou outro pode voltar para a corrente sanguínea ou ser drenado pelo sistema linfático, mas a grande maioria deles vai entrar em processo de apoptose, ou seja, eles vão literalmente se matar. Eles vão desencadear um processo de morte celular. Por quê? Porque eles não têm mais função. Esses processos de apoptose acontecem no nosso corpo em vários tecidos que crescem temporariamente, aumentam o número de células e depois regridem para o tamanho normal quando aquele crescimento não é mais necessário. O melhor exemplo para vocês entenderem a apoptose, esse fato de que a célula morre quando ela não é mais necessária, é pensar na glândula mamária feminina, nos seios femininos, né? As mulheres, como somos mamíferos, né? Quando uma mulher está grávida, as células mamárias, as glândulas mamárias começam a se multiplicar nos seios delas. Qual é o objetivo disso? É que a partir do 5º mês, elas têm uma multiplicação do número de células na mama. Para quê, gente? Porque cada célula mamária produz secreção leitosa, produz leite. Então, quanto mais células mamárias elas tiverem na mama, mais leite elas produzem. Como nós somos mamíferos, nosso primeiro alimento é leite, do meio para o fim da gestação, essa mulher vai começar a experimentar uma multiplicação de células mamárias. E vai multiplicando, vai aumentando o número de células mamárias. Ali no final da gestação, quando ela vai entrar em fase de lactação, né, depois que ela der à luz, os seios dela estão bem volumosos, ganharam tamanho. Por quê, gente? Porque ali a quantidade de células mamárias que tem é muito, muito, muito maior do que a quantidade que ela tinha antes de estar grávida. Por que isso aconteceu? Porque ela tem que alimentar agora com leite um bebê. Então ela multiplica o número de células mamárias. Gente, esse seio dela vai ficar sempre assim agora, exuberante, bem grandão, com muitas células mamárias, ou ele vai regredir? Regride. Regredir. Depois que passa a fase de lactação, gente, faz sentido ela manter esse seio com essa quantidade tão grande de glândulas mamárias para produzir leite, se ela já não está mais alimentando um bebê? Não. Não. Essas células perdem função. O que acontece com elas depois que interrompe a lactação? Entra em apoptose. Elas entram em apoptose, elas começam a morrer. Elas vão se matando. E com isso a glândula mamária vai regredindo. Porque não tem mais sentido ter aquele seio grande, cheio de células mamárias, sendo que não tem mais a função de amamentar. O processo de amamentação já passou. Aí ocorre uma redução do número de células mamárias e o seio vai diminuindo de tamanho. Então aqui é a mesma coisa. Os fagócitos, depois que eles cumprem o seu papel, que eles eliminam os granulomas, que eles comem o tecido necrosado e liberam fatores de crescimento, a grande maioria deles sofre apoptose. A morte deles, gente, é o fim do infiltrado inflamatório. Lembra que o infiltrado inflamatório não são células residentes do tecido. Eles estavam no sangue e vieram para ajudar o macrófago a fagocitar o tecido e para manter a inflamação por um período mais longo. Depois que eles fazem isso, que a restauração está acontecendo já,
eles não têm mais função. Então, quem está entrando em apoptose aqui, ó, é o infiltrado inflamatório. Ele vai embora. Então, reparem que o tecido regenerado, ou mesmo cicatrizado, não tem mais o infiltrado inflamatório. Aquelas milhões de células que vieram, a imensa maioria entrou em processo de morte celular programada. Se matou, literalmente. Professor, então, por isso que essas células de defesa fala que ela está sempre se renovando, né? Sempre. Sempre tem novas. As células de defesa, elas têm uma característica de sofrer expansão clonal. O que é expansão clonal? É que quando estimulada, uma célula de defesa começa a se multiplicar freneticamente. Ela vira milhares de outras, como a bactéria faz. As células de defesa têm essa capacidade porque elas têm que enfrentar patógenos que se multiplicam muito depressa. Então, elas também se multiplicam muito depressa. Então, aqui a população vai ficar de milhares, de milhões de células de defesa. Depois elas vão morrendo, porque elas não são mais necessárias. Então, os fagócitos, depois que eles cumprem as suas funções, eles vão embora. Você dispensa aí os seus serventes e o seu pedreiro vai trabalhar. Se foi uma área muito grande de lesão ou o tecido não regenera bem, nessa área, gente, eu não vou conseguir reconstruir as estruturas originais. Então, nessa área, o que vai acontecer? Os fibroblastos que se multiplicaram, porque graças ao fator de crescimento de fibroblastos que o fagócito produziu, os fibroblastos que sobraram no tecido se multiplicam e aumentam em quantidade. É como se você contratasse muitos pedreiros. Por quê? Porque agora toda a área vai ser ocupada por uma massa de fibras, especialmente de fibras colágeno. Então, os fibroblastos vão encher essa região onde o meu corpo não conseguiu regenerar as estruturas originais com uma matriz extracelular bastante densa. Isso aqui é o que, gente? Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo bastante denso, rico em fibras, especialmente fibras colágeno, mas também tem fibra elastina, também tem ácido hialurônico, mas rico em fibras colágeno. Então, o que é uma cicatriz? É um tecido matricial, é tecido conjuntivo, é pura matriz extracelular. Mas aí tem uma característica. Vocês podem reparar que as cicatrizes, assim que elas foram finalizadas, elas são molinhas. E com o passar do tempo, essa cicatriz fica dura, fica mais firme. Por quê? Porque inicialmente o fibroblasto ocupa a área com uma matriz extracelular rica em colágeno do tipo 3. O colágeno do tipo 3 é um colágeno mais fraco. E à medida que o tempo vai passando, com a passagem do tempo, o fibroblasto troca o colágeno dessa matriz. Ele para de produzir o tipo 3 e ele começa a produzir o tipo 1, que é o colágeno mais resistente do corpo. Por isso que essa matriz endurece e fica mais firme. Então, na fase inicial, no início da cicatriz, eu tenho um colágeno do tipo 3, que é um colágeno fraco. E aí, na fase tardia da cicatriz, numa cicatriz já madura, na fase final da cicatriz, né, uma cicatriz já amadurecida, eu vou ter o colágeno do tipo 3, que é um colágeno forte, resistente. Com o passar do tempo, a resistência, a firmeza da minha cicatriz muda, porque a matriz de colágeno é alterada pelo fibroblasto. Inicialmente ele produz bastante colágeno do tipo 3, que é um colágeno fraco, que não dá tanta resistência à tração, à tensão, mas depois o fibroblasto muda para o colágeno do tipo 1, que é o colágeno mais forte que a gente produz. E aí a cicatriz fica bastante enrijecida. Professor, essa Oi. dúvida eu tenho a respeito do implante, por exemplo, porque eu tenho muita dúvida, porque assim, ó, eu acredito que ele sofre esse processo de cicatrização. Por exemplo,
Você faz lá a inserção do material que é altamente biocompatível ali com o tecido ósseo, só que aí vai ter esse processo de destruição aí, que você falou, todo esse processo, e aí depois vai começar essa reconstrução dessa matriz. Só porque aí vai ter um processo de cicatrização. Se você, por exemplo, pegar um implante depois de mais ou menos uma semana, essa região ainda vai estar meio amolecida. Agora, se você pegar ele, por exemplo, depois de uns 6 meses e olhar numa radiografia, vai ter um tecido ósseo formado ao redor daquele implante. Aí essa é a minha dúvida, se isso é a cicatrização juntamente com regeneração. Porque Ah, vai formar um tecido ali saudável mesmo, osso mesmo ao redor do implante, tá? tá. Não, eu vou responder isso para você agora. Ó, a gente forma então uma cicatriz. E vocês já repararam que as cicatrizes da gente, elas aumentam com o tempo ou elas diminuem? Diminui. Elas diminuem. O que que vai acontece em dois processos na cicatriz depois à medida que ela envelhece. Então, de cara, ela troca o colágeno, então ela tem uma cicatriz mais frágil, depois ela vira uma cicatriz mais firme, mais dura, porque houve uma troca de colágeno. O colágeno fraco foi substituído pelo colágeno forte. Essa é a primeira mudança no tecido cicatricial. A gente vai ver que ele é um tecido dinâmico. A segunda mudança que acontece com o passar do tempo é o que a gente chama de contração. Esse tecido cicatricial ele é cheio de fibroblastos. Com o passar do tempo, esses fibroblastos produzem uma proteína contrátil. Vocês vão lembrar dela lá da contração muscular. Uma proteína contrátil chamada actina. Quem lembra de actina? Lá da contração muscular. Essa proteína contrátil que o fibroblasto começa a produzir, a actina, ela faz com que a cicatriz sofra contração. Os fibroblastos se contraem e aí a cicatriz fica estreita. Ela fica menos larga do que ela era no início. Esse é o processo de contração das fibras dos fibroblastos, porque eles produzem uma proteína contrátil. Deixa eu pôr aqui que a actina é uma proteína contrátil. Então, os fibroblastos produzem essa proteína contrátil, a nossa actina, e essa actina faz com que os fibroblastos se contraiam e a nossa cicatriz encurte. O que pode acontecer com o passar dos anos, do tempo? Pode ser meses, pode ser anos. O processo de remodelamento. Então, o processo de contração aconteceu porque os fibroblastos produziram a proteína contrátil actina, ela se contrai dentro do fibroblasto, o fibroblasto consegue encurtar o tamanho da cicatriz, ela fica mais estreita. Mas com o passar do tempo, gente, o nosso corpo é capaz de ir consumindo essa matriz extracelular densa, isso aqui é tecido conjuntivo denso. Ele vai consumindo esse tecido e vai restaurando o tecido original aqui. No seu exemplo aí do osso, inicialmente os seus fibroblastos vão rodear o implante e vão produzir um tecido conjuntivo. Mas com o tempo, os osteócitos vão migrar para esse tecido conjuntivo e vão começar a secretar aqui uma matriz óssea. Então, onde eu tinha tecido ósseo no passado, temporariamente, uma matriz conjuntiva densa de colágeno ocupa o espaço daquele osso. Com o passar do tempo, os osteoblastos vão vir e vão reconstruir a matriz óssea nesse local. Vocês devem reparar que algumas cicatrizes que vocês tiveram no passado simplesmente, não é que elas contraíram. Vocês podem ter cicatrizes que apenas contraíram, ficaram mais finas, mais estreitas, e vocês podem ter cicatrizes que simplesmente desapareceram no processo de remodelamento. Ou seja, com o passar dos anos, a matriz cicatricial, o tecido cicatricial foi sendo consumido e o tecido foi sendo regenerado. Por isso que hoje, a hora que você vai lá buscar aquela cicatriz, ela não existe mais. Ela existiu por um tempo. Ela foi aqui um remendo, né, para o tecido. Mas com o tempo, o seu organismo foi absorvendo essa cicatriz e reconstruindo as estruturas. A epiderme pode voltar a crescer à medida que esse tecido cicatricial vai sendo consumido.
eu tenho crescimento de vaso, eu tenho que... O remodelamento, eu quero que vocês pensem nele como um processo de regeneração, mas que aconteceu de forma o quê? Tardia. Tá? O remodelamento é um processo tardio de regeneração, em que primeiro eu formo uma matriz cicatricial e com o passar dos anos, essa cicatriz vai sendo consumida e o tecido original vai sendo restaurado. Pode durar meses, pode durar anos. A diferença da regeneração é que eu não chego a construir uma cicatriz. Eu, de cara, já restauro as estruturas originais do tecido. Já quando eu cicatrizo primeiro e depois sofro um processo de restauração aos poucos, esse processo é o remodelamento da cicatriz. Nossa, Pode, era isso mesmo, professor. Muito obrigada. para formar tecido ósseo, vocês vão ver que primeiro eu preciso de uma matriz, e aí depois eu produzo um tecido cartilaginoso, depois essa cartilagem é ossificada, né? Os osteócitos vão começar a liberar hidroxiapatita, que é o cristal que forma os nossos ossos, e aí essa matriz endurece. Então, o osso nada mais é do que um tecido matricial que foi endurecido por cristais de hidroxiapatita. Então, se eu jogar aqui no meio, ó, um osteócito, um osteoblasto, ele começar a liberar aqui cristais de hidroxiapatita, isso aqui vai calcificar. Isso aqui vai virar uma massa dura, uma massa óssea, um tecido ósseo. Então, gente, o que vai acontecer aqui também com essa matriz com o passar do tempo? Fibroblasto também vai entrar em apoptose. Você tem que pensar ó, que nesse momento aqui, em que eu vou reconstruir um tecido conjuntivo altamente denso, eu preciso de muito colágeno. E para eu produzir muito colágeno, eu preciso de muito fibroblasto. Então, inicialmente, ele sofre um processo mitogênico, ó, graças aos fatores de crescimento, os fibroblastos se multiplicam, os nossos pedreiros, para conseguir produzir essa matriz densa de colágeno. Mas depois que eles fazem isso, eu não preciso mais de uma grande quantidade de fibroblastos. Então eles também vão entrar em apoptose. A grande maioria deles entra em apoptose. Por quê? Porque eles já cumpriram a sua função. Eles já produziram o tecido denso de colágeno para formar a matriz cicatricial. Então eles já fizeram o que tinha que fazer. Então a grande maioria deles entra em apoptose. Restam uns poucos no tecido. Então, tá vendo? Ó, tanto os meus serventes, depois que eles cumprem a missão deles, eles entram em apoptose, os meus pedreiros também é a mesma coisa. Depois que eles reconstroem os alicerces do tecido, que eles criam a matriz de colágeno e fazem a troca do colágeno 3 para o 1, eles perdem função. A grande maioria dos fibroblastos vai entrar em apoptose e vai restar alguns poucos aqui no tecido, já cicatrizado, tá? Por que que o colágeno pôde entrar o fibroblasto entrou em apoptose? Porque ele já tinha cumprido a função dele, ele já tinha produzido todo o colágeno que ele tinha que produzir, a cicatriz está pronta, e aí a grande maioria dos fibroblastos acabam se matando no processo de apoptose. Professor, quando a gente vai ficando velha, a quantidade de fibroblasto diminui? Não só a quantidade, mas principalmente a atividade, a capacidade dele de produzir colágeno. Então ele vai colágeno, ácido hialurônico, elastina. Então esses fibroblastos, além de diminuírem em quantidade, eles ainda diminuem em atividade. Os poucos colágenos, os fibroblastos que nos restam, já não produzem colágeno, ácido hialurônico e elastina com a mesma intensidade do passado. Por isso que a área da estética desenvolveu uma técnica em que você faz agulhamento aqui nesse tecido. Você insere agulhas aqui nesse tecido. Qual é a ideia? Provocar microlesões. E essas microlesões seriam um estímulo para que o fibroblasto produzisse matriz. Então, na técnica de microagulhamento, eu estou tentando irritar, na verdade, esse fibroblasto para que ele se estimule e volte a produzir matriz. E aí esse tecido ganhe novamente elasticidade, porque ele vai ganhar elastina, ganhe hidratação, porque ele vai ganhar ácido hialurônico e ganhe resistência de novo. Então é uma das formas de tentar evitar o envelhecimento, o enfraquecimento, porque muito do envelhecimento é um enfraquecimento da derme.
Então, para que a derme continue firme, sustentando a epiderme, eu tenho algumas técnicas para tentar estimular o fibroblasto a voltar a produzir a matriz de forma eficiente, esse fibroblasto envelhecido. Outra técnica Entendi. que o pessoal da estética usa, e o pessoal da estética hoje em dia somos nós, né? Os profissionais da saúde estão todos migrando para estética. Dentista, então, Nossa Senhora, daqui a pouco não vai ter mais dentista, vão estar todos atuando na área de estética, é uma área que dá bastante dinheiro, né? Então, está crescendo muito, por exemplo. E a odontologia é uma das áreas que podem fazer esses procedimentos invasivos. Em alguns casos, eu vou fazer a aplicação direta de ácido hialurônico, de colágeno, ou seja, aplicação direta desses componentes da matriz aqui dentro da pele. Então, eu insiro uma agulha e libero aqui dentro da derme uma reposição de ácido hialurônico, de fibroblasto, para tentar trazer novamente juventude, né, para essa pele, uma derme firme, uma derme com uma trama de colágeno e ácido hialurônico bastante densa e sólida, que vai dar firmeza para essa pele. A gente perde isso. Até o número de camadas da epiderme também diminui, né? No idoso, a epiderme fica bem mais delgada do que no jovem. Aquela pele fininha do idoso, que parece que se você apertar ali, ela vai rasgar. Mas é porque também é uma pele que perdeu elasticidade, perdeu volume, perdeu estrutura, né? Perdeu a estrutura de sustentação. A matriz extracelular de fibras já não é tão rica como no passado, porque a célula fibroblasto já não produz com a mesma intensidade. O dia que a gente conseguir, né, manter a estimulação dos nossos fibroblastos para eles continuarem continuamente produzindo uma matriz extracelular jovem, aí a gente vai conseguir manter a saúde da nossa pele por muitos anos, né? Vamos evitar o envelhecimento, o enfraquecimento das estruturas da pele. Dúvidas, gente, sobre esse tanto de coisa que a gente falou? Não. Agora eu entendi tudo, mas Professor, a hora que eu for fazer a prova eu vou esquecer tudo. Ixi, olha o drama. Não, se entendeu tudo, vai passar para a apostila na Na forma das prova que anotações. complica. A gente Depois, na aula entende tudo. Na prova esquece tudo. não, mas se tiver bem anotadinho aí na apostila, depois faz um mapa mental bem fodástico e pronto. É só revisar o mapa mental antes da prova que dá tudo certo. É igual Ó, eu com fisiologia. Fiz a apostila bonitinho. A prova não foi tão bonita. mas tem que aprender a transferir o que aprendeu na aula, na teoria para a prática, né? Ainda mais nós profissionais da saúde, na prática que você tem que mostrar o que você aprendeu. Ó, aqui uns esqueminhas para vocês verem, ó. Necrose, ou seja, houve lesão, né, com morte de tecido. Aí vem um processo inflamatório que vai conduzir ao reparo. Reparo por regeneração é um processo pelo qual as células que morreram devido à agressão são substituídas por células do parênquima do mesmo órgão, ou seja, não restam indícios da lesão. O processo de restauração é pleno. Cicatrização. Na cicatrização, um processo em que as células não são substituídas por células parenquimatosas, ou seja, não volta ao tecido original, mas sim por um tecido fibroso, uma cicatriz, rico em fibras colágeno. Colágeno de que tipo? Primeiro colágeno tipo 3, mais fraco, depois ele é trocado por colágeno do tipo 1. Cicatrização, a cicatriz indica lesão prévia, né? Então, assim, a cicatriz deixa ali uma marca de que um dia aquele tecido sofreu lesão e não pôde regenerar. Ele cicatrizou. Mas lembra que a cicatriz é dinâmica. Com o passar dos anos, ela se contrai, fica mais estreita e ela pode até desaparecer no processo de remodelamento. O tecido original pode voltar ali para a região daquela cicatriz. Ela pode ser processada. E nós temos dois tipos de cicatrização, de excessos da cicatrização. Que é quando a cicatriz acontece, a produção do tecido cicatricial acontece de forma exacerbada, exagerada.
Então, são processos de cicatrização exuberantes, né? O primeiro processo é a cicatrização hipertrófica. O que acontece aqui na cicatrização hipertrófica? Há uma produção excessiva de matriz, mas respeitando os limites da lesão, e pode regredir com o tempo. Isso é uma cicatrização hipertrófica. Mas ainda, eu posso ter uma cicatrização ainda mais exuberante, que é a cicatrização que forma um queloide. Aqui, eu produzi tanta matriz extracelular, tanto tecido conjuntivo, tanto colágeno, que o processo de cicatrização, o tecido cicatricial transbordou para fora dos limites da lesão. E ele não vai regredir com o tempo. Isso é um queloide. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês no nosso desenho. Ai, que burro. Tá. Ó, vocês reparem que aqui, ó, quais são os limites da minha lesão, gente? Aqui e aqui, certo? Entre essa coluna de células epiteliais e essa coluna, houve uma lesão. Reparem que a minha cicatrização, ó, ela respeitou os limites da minha lesão. Tanto na largura quanto na altura. Ó. Eu não tenho cicatrização acima da altura do extrato córneo. Onde termina a epiderme, minha cicatriz ficou na mesma altura. Mas pode acontecer em alguns indivíduos que esses fibroblastos produzam uma quantidade excessiva de matriz extracelular. Produzam um excesso, em excesso, o tecido conjuntivo formado por colágeno. Nesses casos, gente, eu posso ter uma cicatrização que ultrapassa a altura da pele, formando uma cicatriz em relevo, mas respeitando os limites da lesão. Essa cicatrização fica mais alta aqui, ó, fica um relevo. Esse relevo é uma cicatrização hipertrófica. Ou seja, cicatrizei demais, passei até da altura da pele, formando um relevo. Quando você passa a mão e sente aquele quebra-molinha ali, aquele relevinho, é porque você cicatrizou em excesso, você teve uma cicatrização hipertrófica. Mas alguns indivíduos têm uma cicatrização tão volumosa que ela cresce para cima do tecido saudável, ela transborda, ela vai para fora dos limites da lesão. O limite da lesão era aqui, ó. Eu não precisava que minha cicatrização transbordasse aqui, para fora dos limites da lesão. Essa cicatrização excessiva que transborda para fora da lesão e que não regride com o tempo é o queloide. Então, o queloide ele vai transbordar para fora dos limites da lesão o tecido conjuntivo, produzido pelo fibroblasto, rico em colágeno, ele transborda e ele não regride com o tempo. Essa cicatrização hipertrófica, ela faz um volume aqui, sem transbordar os limites da lesão, ela faz um volume, e com o tempo esse volume pode regredir. Então você pode ter uma cicatriz que no passado você passava a mão e sentia aquela elevação, ou seja, a cicatrização hipertrófica. Com o passar do tempo ela regride, quando você passa a mão, aquela elevação sumiu. A cicatriz voltou para o tamanho original, para os limites da pele, né? Quando ela transborda e não volta, eu tenho um queloide. Deixa eu ver se tem uma fotinha aqui de queloide para vocês. Já viram um queloide de perto? Ah, aqui, ó, figura boa. Eu tenho, professor. Ó, reparem, ó, que ela possivelmente tinha uma lesão aqui menor, mas aí a cicatrização não só cresceu na altura, mas ela transbordou para fora da lesão. Isso aqui não vai regredir com o tempo. Isso aqui é um queloide. Deixa
Deixa eu ver se tem aqui um desenho. Aqui. Esse desenho mostra bem, tá vendo? Olha aqui os limites da lesão. Esses eram os limites. Reparem que o fibroblasto produz tanto tecido conjuntivo, tanto colágeno, que a cicatrização cresce em altura, formando um volume acima da pele, mas ela também transborda os limites da lesão. Tá vendo que ela passou dos limites da lesão? Então, e ela não regride. Isso aqui é um queloide. Se ela tivesse só crescido um pouquinho aqui acima dos limites da pele, sem transbordar os limites da lesão e regredindo com o tempo, isso seria uma cicatrização hipertrófica, um exagero, né? Produzir um colágeno em excesso. Com o tempo ele é reabsorvido e aí volta, a cicatrização fica nos limites da pele, ok. Isso é hipertrófico. Se ela crescer demais e ultrapassar os limites, queloide. Tá? E o queloide não tem regressão com o tempo. Então, o queloide nada mais é do que tecido conjuntivo produzido em abundância, mais do que eu precisava. Professor, acho que é por isso que tem Oi. alguns médicos que até recomenda para mulheres que quer fazer cirurgia plástica, às vezes não tiver tanta necessidade nem fazer, justamente por essa questão do queloide, né? Mulheres que têm, parece que fica aquela elevação muito grande na questão da cicatriz. Hoje em dia existem umas técnicas mais avançadas, né? Antigamente a gente tinha que fazer aqueles cortes, e os cortes podem gerar depois uma cicatrização hipertrófica, que com o tempo vai regredir e vai ficar mais discreta, ou o risco é gerar um queloide, né? Que é bem feio. Então tem muitas mulheres que ficam com marcas feias do queloide, por exemplo, na cesárea, que não tem jeito, tem que fazer o corte, né? Nas mulheres que infelizmente optam pela cesárea, né? O ideal seria que fizessem o parto normal. Uma das complicações da cesárea pode ser deixar um queloide lá, uma marca feia no abdômen, que incomoda bastante algumas mulheres. Mas a cirurgia plástica hoje em dia eles tentam esconder o máximo possível o ponto da cicatriz, porque vai que ali e os cortes são cada vez menores, né? Então você nem acredita quando você vê uma cirurgia de seio, o tamanhozinho do corte assim, eles posicionam estrategicamente embaixo do seio para ficar bem discreto. E tem também as técnicas de videolaparoscopia, que na verdade você faz toda a cirurgia operando apenas por um ponto, assim, você faz uma pequena incisão, enfia uma cânula ali, né, com um vídeo, com as estruturas que você precisa para pinçar, para cortar, e faz toda a cirurgia por aquele pequeno corte ali, bem discreto, que normalmente, às vezes, até desaparece, você nem vê a marca cicatricial ali dele. O processo de reparo desses lesados, cicatrização, né? Processo de reparo desses lesados demanda fagocitose de estruturas necrosadas pelos fagócitos, crescimento de novos vasos sanguíneos para irrigar o tecido, angiogênese e produção de uma nova matriz pelos fibroblastos, fibrose. Então, o processo de regeneração do tecido demanda que o tecido de granulação aconteça para que os fagócitos comam, devorem o tecido morto. Novos vasos têm que surgir, isso é a angiogênese, para nutrir o tecido novo. E a matriz extracelular produzida pelos fibroblastos gera uma fibrose. Só que essa fibrose pode ficar exacerbada, né? Uma produção exagerada de matriz, uma produção exagerada de tecido conjuntivo, que pode gerar uma cicatrização hipertrófica ou um queloide. São distúrbios da cicatrização. Mas esse é um processo cicatricial adequado. Ó. Você repara que ocorre a cicatrização, depois ocorre aqui a contração, reparem que a cicatriz contrai, ela fica bem mais discreta e mais fina, e com o passar dos anos ela foi remodelada, ela desapareceu, o tecido original foi restaurado. Então, eu posso ter regeneração depois da cicatrização, mas vai demandar anos, vai demandar tempo. Algumas diferenças entre a cicatriz no início e a cicatriz no fim. Então, a cicatriz no início, ela tem o tecido de granulação. No início da cicatrização, ainda tem fagócito comendo o tecido morto. Isso aqui, ó,
um grupo de fagócitos rodeando o tecido morto. Ainda tem isso no início. No final, a gente já tem poucos fagócitos, porque a maioria sofreu apoptose. A área necrosada já foi reabsorvida, os granulomas se desfazem, desaparecem, e aí, porque ocorre a apoptose dos fagócitos. Então, no começo de um processo de cicatrização, eu tenho muito tecido de granulação e muito fagócito. No final, os fagócitos estão em pequena quantidade, sofrem apoptose, porque o tecido necrosado já foi fagocitado. Fibroblastos, eles estão em grande número no começo, porque eles estão produzindo uma nova matriz, com tecido conjuntivo frouxo, colágeno do tipo 3. Na cicatrização tardia, os fibroblastos já estão em menor número e eles já fizeram a troca da matriz. Agora está com tecido conjuntivo denso com colágeno do tipo 1, que é um colágeno mais resistente. Então, no início, o tecido conjuntivo da cicatriz é frouxo. Na fase tardia, é um tecido conjuntivo denso, com colágeno mais forte do tipo 1. No começo da cicatrização, eu tenho muitos vasos sanguíneos finos no processo de angiogênese. Com o passar do tempo, na minha cicatrização tardia, os vasos já estão maduros e mais calibrosos, menos ramificados. Essas são as mudanças entre o início e o fim da cicatriz. A gente viu aqui no nosso desenho, né? Angiogênese inicial com vasos finos, com o passar do tempo, vasos mais calibrosos. Cicatriz de tecido conjuntivo frouxo, com colágeno do tipo 3, que é fraco, e depois muda para o colágeno do tipo 1, que é denso, colágeno mais forte. E o número de fibroblastos também vai diminuindo, porque já não preciso de tantos fibroblastos depois que a matriz cicatricial foi totalmente produzida. Esse tecido de granulação que você usou como exemplo aí só surge se tiver necrose ou se tiver qualquer lesão na pele? Tô tentando perguntar tempo. Oi, não ouvi. Você pode repetir, por favor? Esse tecido de granulação que o senhor citou como exemplo só surge se tiver necrose na pele ou qualquer tecido lesionado? Só se tiver necrose. Porque que é o tecido de granulação? É um conjunto de fagócitos rodeando uma área de tecido morto para eles fagocitarem. Então tem que ter morrido o tecido. Ou pelo menos, às vezes não morreu o tecido, mas, por exemplo, rompeu um vaso e bilhões de hemácias extravasaram daquele vaso para o tecido. Aí eu formo o tecido de granulação para comer essas hemácias, porque eu não posso ter essas hemácias ali se decompondo no espaço entre as células, não. Então vem o fagócito e eles vão agrupando essas hemácias mortas e digerindo elas. Mas normalmente uma agressão mata uma partezinha do tecido. Essa parte morta forma tecido de granulação. Então, ou seja, ou vai ser para fagocitar a hemácia que extravasou do vaso, rompido, ou os restos de uma hemorragia, né? Ou vai ser para fagocitar estruturas do próprio tecido mesmo que morreram. Para terminar, gente, eu quero separar com vocês um processo de fibrose de um processo de cirrose, tá? A cirrose é uma evolução da fibrose. O que é fibrose, gente? A fibrose não necessariamente é um processo patológico, tá? Fibrose é quando os fibroblastos produzem fibras, produzem matriz. Quais são as fibras da matriz que um fibroblasto produz? Colágeno, ácido hialurônico e elastina. Eu falei isso 1 milhão de vezes, né? Falei que falei lá na aula de inflamação. Colágeno, fibroblasto e elastina são as proteínas. O ácido hialurônico é um carboidrato que vão formar essa matriz. Quando o fibroblasto está produzindo ela, ou seja, a produção de uma cicatriz é a produção de um tecido fibroso, tecido conjuntivo, inicialmente frouxo, depois denso com colágeno do tipo 1. Então, produzir uma matriz, uma cicatriz, é produzir uma fibrose. Só que alguns tecidos eu posso produzir essa fibrose em excesso. Então, o que é uma fibrose? É um processo de produção de matriz extracelular. Quem faz isso? O fibroblasto. Faz parte do processo cicatricial.
Na cicatrização hipertrófica, eu tenho uma fibrose patológica exagerada, caracterizada pelo excesso de matriz extracelular decorrente de distúrbios de sua produção ou degradação, sem, contudo, comprometer a arquitetura ou a função do órgão. Agora, gente, se o meu tecido começa a produzir uma cicatrização tão intensa, uma produção tão excessiva de matriz, um tecido conjuntivo exageradamente denso, isso altera a arquitetura do meu órgão e o meu órgão perde função. Essa fibrose excessiva que altera a arquitetura do meu órgão e faz ele perder função é o que eu chamo de cirrose. Tá? Um processo de produção de um tecido conjuntivo excessivamente denso, que danifica a estrutura do órgão, gerando uma cirrose. Quero que vocês pensem o seguinte. Num processo de regeneração, eu produzo matriz novamente, mas eu tenho que deixar espaço para passar um vaso sanguíneo. Entre as fibras de colágeno, eu tenho que deixar espaço para crescer a glândula sudorípara, o folículo piloso, o vaso linfático, para as células epiteliais crescerem. Só que se eu produzo um tecido conjuntivo tão exageradamente denso, tão rico em fibras, fica sem espaço para que a epiderme se reconstrua. Eu não consigo gerar uma glândula sudorípara de novo, nem um folículo piloso. Por quê? Porque tem tanto colágeno, ele ocupou todo o espaço. Não sobrou espaço para crescer as outras estruturas. Então a arquitetura do órgão vai ser modificada. Quando eu tenho perda da arquitetura, da função do órgão, eu tenho um processo de cirrose, tá? Um processo violento de fibrose. É tanta fibra, o tecido conjuntivo fica tão denso que as demais estruturas do tecido não têm espaço para crescer. Então a arquitetura do órgão fica comprometida e eu tenho uma cirrose. Quando a gente fala que o indivíduo sofreu cirrose hepática, é porque ele sofreu um processo de cicatrização massivo no fígado dele. Foi tanta produção de fibra, um tecido tão fibroso, tão denso, que os hepatócitos não conseguem mais crescer no meio dessas fibras. Os hepatócitos ficam tomados. Então, olha aqui, ó, num fígado saudável, você tem uma cicatrização acontecendo, mas você tem o espaço aqui, ó, para os hepatócitos se multiplicarem. Ou seja, o tecido hepático aqui está preservado. Num quadro de cirrose, ó, foi produzido tanta fibra, tanto colágeno, que em vários pontos os hepatócitos não conseguiram crescer de novo, porque o tecido hepático foi tomado por tecido conjuntivo. Então, aqui antes, ó, olha aqui na figura, antes eu tinha tecido hepático, hepatócito. Aqui eu tenho uma massa de colágeno. Aqui eu tenho uma cirrose. Aqui não vai dar para crescer célula hepática de novo, porque, olha, está tomado por fibras colágeno. Então, quando eu produzo uma fibrose muito excessiva, eu atrapalho a regeneração do tecido. As células do tecido original não conseguem crescer nessas regiões de fibrose excessiva. Isso vai fazer com que meu órgão perca função. Se eu fizer cirrose numa parte muito grande do meu fígado, significa que eu perdi muito tecido hepático. Ó, eu troquei tecido hepático por tecido fibroso, por cicatriz. Então, esse fígado cirrótico ele vai perdendo função hepática, até ele entrar em falência hepática. E aí o indivíduo falece, né? Porque sem as funções hepáticas, o indivíduo morre porque perde função hepática. Professor, Oi. cirrose a gente liga muito com álcool, excesso de álcool. Tem outras coisas que causam? Várias, pode ter. Você pode ter. Por que que esse. Primeiro, por que que esse fígado está produzindo cicatriz? É porque ele sofreu lesão. O que que lesionou? O que que matou a célula hepática aqui? O que que necrosou o tecido hepático aqui? O álcool pode ter matado a célula hepática e aí gerou um processo de fibrose no lugar. Uma fibrose tão massiva, um tecido conjuntivo tão denso, que não deixa as células hepáticas se regenerarem nessa região. Então eu tenho uma cirrose, muda a arquitetura do órgão. Onde antes eu tinha célula hepática, hoje eu tenho uma massa de cicatriz, tecido conjuntivo bastante denso. Então, nesses casos, o álcool
pode ter sido o agente que matou as células hepáticas e que promoveu a necessidade de haver um processo de cicatrização, que nesse caso aqui mudou a arquitetura do órgão, então é uma cirrose. Mas infecções recorrentes por vírus, por bactérias no fígado podem lesionar o tecido hepático e gerar um processo de cirrose. Medicamentos ou substâncias tóxicas para o fígado que a gente ingere com frequência pode matar as células hepáticas e dar início a um processo de cirrose hepática. Tá? Então, medicamento, infecções, substâncias tóxicas para o fígado que não sejam medicamentosas, como é o caso do etanol. Todos eles podem provocar cirrose hepática. Dano permanente à estrutura do fígado, que perde adipócitos ou perde hepatócitos, que são a célula hepática, e no lugar onde tinha a célula hepática, agora eu tenho uma matriz cicatricial bem densa, formando uma cirrose hepática. Obrigada, professor. Professor, Oi. quando a gente tá com dengue, a gente tem comprometimento do fígado, certo? Certo. Tipo assim, pode ocorrer uma cirrose decorrente da dengue? Se o dano hepático for massivo e o fígado não conseguir regenerar, pode. Mas é que o fígado é um excelente regenerador. A gente só consegue, é porque o ser humano é muito desequilibrado, né, em algumas pessoas, mas o fígado é um poderoso regenerador. Ele é tão bom regenerador quanto a pele. Então, olha só, a gente sofre várias lesões na pele e a grande maioria delas regenera. A gente só não consegue regenerar quando é uma lesão muito grande, muito extensa, mas a nossa pele é ótima regeneradora. O fígado também é. Então, você lesiona ele uma vez, ele regenera. Você lesiona de novo, o fígado regenera. Ele é a nossa víscera que melhor regenera. Quem dera todas as nossas vísceras regenerassem tão bem quanto o fígado. A gente teria pouquíssimas doenças. Mas o fígado é um poderoso regenerador. Só que tudo tem limite, né? Se as agressões, se o dano continuar, chega uma hora que ele perde a capacidade de regenerar, e no lugar de regenerar, ele faz o quê? Morre. Ele cicatriza. Ele cicatriza. E quando ele cicatriza, você perde função hepática. Então, durante muito, você veio, fez uma lesão no seu tecido hepático, ele regenera. Fez de novo, ele regenera. Fez de novo, ele regenera. Vai chegar uma hora que ele perde a capacidade de regeneração e ao invés de regenerar, ele gera uma massa cicatricial. Onde ele gera a massa cicatricial, você perde hepatócito, você perde função hepática. É o que acontece com o alcoólatra. O alcoólatra ele não consegue parar de beber, então ele ingere grandes quantidades de álcool e gera dano hepático. Aí regenera. Gera dano hepático de novo, regenera. Só que ele não dá sossego para esse fígado dele. Ele está consumindo grande quantidade de álcool, que é tóxico para o fígado, o tempo todo. E aí esse fígado dele perde a capacidade de regenerar e em alguns pontos vão surgindo cicatrizes. Lá no final da vida, quando o alcoólatra morre de cirrose hepática, se você tirar o fígado dele, você vai pegar um fígado pesado, que nem é o fígado, que quase não tem mais tecido hepático. Quase todo aquele fígado virou uma grande massa, o quê? Cicatrizada. Uma grande massa cicatricial. Ele perdeu célula hepática. Nossa, professor, é igual meu tio, bebe todo santo dia. Aí um dia foi parar no hospital, a barriga dele, assim, o peito, tudo inchou lá em cima. O médico falou para ele, você não pode mais beber. Passou medicamento para ele, aí ele fala, não, tranquilo. Aí ele toma o medicamento e em seguida ele bebe. Nunca mais foi no médico. Alcoolismo é muito complicado, tá, gente? É uma doença. Só precisa de tratamento, precisa de usar medicação para ajudar a perder o vício. É um vício, né? Como se fosse um vício em drogas mesmo. E é muito comum nos homens, nas mulheres, e nós temos aí uma nova população de alcoólatras surgindo, que são os bariátricos, tá? Muita gente troca a compulsão alimentar pela compulsão por beber. E aí muitos bariátricos acabam se tornando também alcoólatras. O alcoolismo também está profundamente ligado à depressão, viu? É por isso que a gente vê muito homem alcoólatra. O machismo costuma beneficiar os homens, né? Na grande maioria das situações, o machismo deixa o homem em uma situação de vantagem. Mas essa é uma situação em que o machismo prejudica. O homem quer dar uma de, especialmente esses homens mais antigos,
né? Eles não admitem que tem uma fragilidade emocional, uma doença de cunho emocional. Então, eles não aceitam a depressão, o tratamento da depressão, e muitos, a fuga deles dessa sensação de tristeza, de desânimo que a depressão provoca, a fuga de muitos deles é beber, ficar embriagado. E aí vai fazendo isso constantemente, vai se tornando dependente físico e psíquico do álcool, e aí com o tempo não consegue mais abandonar esse estilo de vida, né? É bastante difícil. Então, tanto a depressão como também agora cirurgias bariátricas podem ser uma porta de entrada para o alcoolismo, para o abuso de álcool. E o abuso de álcool vai redundar no futuro em dano a vários tecidos, mas talvez o tecido que mais sofra com o uso crônico do álcool seja o tecido hepático, porque o álcool, quando é metabolizado no fígado, ele gera um aldeído bastante tóxico que mata as células hepáticas. Mais dúvidas, gente? Professor, eu queria dar uma revisada na matéria, só que Hum. eu queria muito ler os seus slides, entendeu? Teria como colocar hoje lá na plataforma? Eu vou mandar os slides sim. Eu que tô esquecendo de mandar. Vou mandar eles para vocês. Tá bom, então, obrigada. Nada. Mais dúvidas? Não. Entenderam o processo de cicatrização? Sim. Sim, professor. Olha, tem uma aluna que perguntou aqui se cicatriz tem a possibilidade de tirá-la ou amenizar com estética. Tem umas técnicas de estética, tá? Para tentar clarear a cicatriz, você pode usar alguns produtos. Eu não conheço exatamente as técnicas, não, mas tem técnicas para clareamento, cicatriz que fica mais escura. Cirurgia normalmente não é feito, porque, por exemplo, se você fez queloide, aí você, vou fazer uma cirurgia, tiro esse queloide e faço de novo. Tem médicos que não gostam da ideia porque você pode produzir queloide outra vez naquela região. Eu faria. Eu ia ficar no pé do médico até não ter mais jeito. Se fosse uma queloide que me incomodasse, hoje em dia você pode tirar e depois tentar usar substâncias para evitar a produção excessiva de matriz. Usar alguns cremes para tentar gerar dessa vez uma cicatrização normal e evitar a formação de um novo queloide. Porque não é porque você teve queloide a primeira vez que necessariamente você vai ter de novo. Então tem algumas situações em que fazem a remoção da cicatriz do queloide para ver se numa nova oportunidade o corpo não repete o queloide. E tem locais onde isso não é feito, não. A pessoa fica lá com o queloide mesmo. Dependendo, em áreas muito grandes, não tem como fazer isso. Só se for uma área pequenininha. Certinho? Certinho. Certinho, professor. E para o pessoal da odonto, você tem que lembrar que depois que a gente, o fibroblasto monta a matriz de extracelular, essa matriz pode ser calcificada. E aí, se ela for calcificada, ela vira osso. Por isso que a gente consegue calcificar em torno dos implantes, né, para dentro aí da matriz óssea, graças ao osteoblasto, né? Certo, prof. Muito obrigada. Tchau, gente. Vou parar a gravação então.